Hora de conversar com Juliana Rosa. Chegou finalmente a semana da votação das novas regras fiscais. E esse é o nosso assunto de hoje, Ju. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para a Sheila, para a Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Hoje pode ser a votação em plenário na Câmara dos Deputados do arcabouço fiscal. Vai ter uma reunião de líderes de partidos daqui a pouco, aí na hora do almoço, por volta do meio-dia, e ali eles vão decidir se a votação vai para plenário nessa terça-feira ou só amanhã. Então as atenções da economia estão voltadas ali para essa reunião, para que haja então o acompanhamento dessa votação hoje ou amanhã. Ontem o relator do arcabouço fiscal, o Cláudio Cajado, disse que já tem 40 emendas, ou seja, sugestões de mudanças no texto do arcabouço fiscal, mas ele disse que muitas estão sendo retiradas e que o que eles estão alterando é mais para esclarecer trechos que criaram ruídos, então ali uma mudança mais de redação, principalmente dentro daquela discussão que houve uma brecha para o governo gastar 80 bilhões de reais nos 2 primeiros anos, e aí isso pegou o mercado financeiro desprevenido, e aí ele disse que não é isso tudo, enfim, que ele vai deixar isso mais claro. A expectativa aí do mercado financeiro, na economia, ontem eu conversei com muita gente no mercado financeiro, com o empresariado, e o que eu sinto é que você tem uma expectativa de que essas regras fiscais vão ser aprovadas. Teve um levantamento ontem que ainda não tem o número suficiente, mas é porque você tem ali ainda as negociações, mas a expectativa é que haja a aprovação, porque em comum ali no Congresso eles têm a percepção de que essa regra fiscal vai ser capaz de promover a queda de juros. Como essa pauta de queda de juros é comum ali entre os parlamentares, a percepção é que vai ter um acordo para se votar essa regra fiscal para permitir o início da queda dos juros no país. Olhando do ponto de vista econômico, que no final das contas é o que importa aí para a nossa vida, o que eu sinto é que ainda tem no mercado financeiro principalmente, muito mau humor em relação a uma regra fiscal que está longe da ideal, que colocou muito foco para poder fechar as contas, para equilibrar as contas nos chamados jabutis, como a gente conversou ontem, que são difíceis, que são receitas que precisam ter retirada de privilégios, de benefícios. Tem uma parte ali do mercado financeiro, principalmente do empresariado, que acha que vai ser difícil o governo entregar tudo o que está prometendo. Mas eu ouvi ontem de um analista uma frase que eu achei boa, que ele falou o seguinte: olha, alguém esperava que no governo do PT ia ter um ajuste fiscal super rigoroso? Então, a sensação que eu fiquei ontem conversando com muita gente é que, passada essa regra fiscal, embora não se acredite ali, em média, que o governo vai ser capaz de entregar todo o equilíbrio das contas públicas que está prometendo, é um avanço em relação ao que se tinha de percepção no início do mandato do presidente Lula, com discursos mais acalorados, e havia ali a percepção de que você não tinha um compromisso do governo Lula em aumentar a proteção social com responsabilidade fiscal. No final das contas, o Lula foi o Lula que a gente normalmente conhece, que é mais moderado e que deu aval ao plano fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o que eu sinto, Megali, Sheila, Carla, é que passada essa regra fiscal, é aquela coisa, o pessoal vai continuar reclamando, vai continuar achando que não foi um bom texto, não foi uma boa regra, enfim, mas que aos poucos acho que o mau humor vai diminuindo e a gente vai começar a colher uma melhora econômica. O que eu ouvi muito é que o dólar pode cair bem mais do que está, com esse aumento de segurança. De novo, não é o mundo ideal, o dólar poderia cair para 4, sei lá, mas talvez caia para 4,50. Você tem aí uma expectativa de melhora, sim, de investimentos, da confiança, da inflação, da permissão ali para queda de juros. Então, acho que aos poucos as coisas vão se encaixando. Acho que você tem ali um mau humor predominante ainda no mercado financeiro, mas eu acho que no final das contas a gente vai percebendo que o bom é inimigo do ótimo, né? E o fato de ter tido avanço no compromisso fiscal vai em breve trazer benefícios aí para o nosso dia a dia.
Vocês estão reparando que a Juliana tá mais solar esse fim de semana? Tá. Não tá mais parecendo o Ravengar falando. Nossa! Ravengar. Quando ela faz as análises, não cai mais um raio e um trovão no fundo, sabe? Não passa um morcego voando. É parece. Julianinha Paz e Amor. Paz e Amor. Aí, ó. Eu tô com uma visão mais otimista, assim, que eu lembro que outro dia, Megali, você perguntou qual a nota que você dá para o arcabouço, né? 6, né? Para as regras fiscais. Aí eu falei 6. O pessoal do mercado financeiro falou 4. Aí agora, mesmo com a melhora das regras, outro dia o Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Tesouro, eu falei, aí Jefferson, dá para dar 5 pelo menos? Que 5 eu acho que passa de ano, né? Aí ele falou, não, eu dou 4 com uma estrelinha de bom comportamento. Ou seja, ainda tem um mau humor predominante. Mas eu acho que aos poucos vai se dissipando esse mau humor. Realmente eu tenho essa sensação, porque afinal não é só o mercado financeiro, né? O que eu sinto do empresariado é que tem uma boa vontade maior. Que nota você dá, Maestro Zizinho? Dó. Brincadeira. É melhor do que ré, né, gente? Pelo menos anda pra frente. Eu dou um si. Ah, sim. Juliana Rosa volta com outras análises amanhã. Um beijo. Vocês estão muito animadinhos também, viu? Vamos Você que nos vamos. contaminou. Até.